Fala pessoal, seja muito bem-vindo e nesse vídeo de hoje a gente vai trazer aqui um tema que é pós ou residência em psiquiatria. Justamente a gente vai falar aqui sobre essas duas modalidades, principalmente sobre residência médica, e eu tenho algumas considerações aqui a fazer, tá? A primeira delas, pessoal, é que é o seguinte, a realidade que tanto eu quanto o João viemos foi a realidade da residência, então obviamente a gente vai falar mais sobre isso. E lembrando, aqui também é a nossa opinião, tá? Por que a gente está emitindo esse tipo de opinião? Justamente para te ajudar, principalmente você aí que está meio indeciso sobre para qual caminho você deve seguir, o que vale mais a pena. E isso, obviamente, não surgiu do nada. A gente recebe basicamente quase todos os dias esse tipo de pergunta quando a gente abre uma caixinha, ou às vezes até quando a gente está ali se deparando com um aluno ou outro. E a pergunta vem sempre dessa forma: pós ou residência em psiquiatria, fazer pós-graduação em psiquiatria vale a pena, tá? Então, justamente o vídeo aqui é para ajudar você que está pensando assim, ou então você que já teve esse tipo de questionamento, e às vezes até mesmo você que já está aí, iniciou a sua residência ou iniciou a sua pós, porque a gente vai trazer alguns pontos aqui de consideração que você deve fazer e junto disso a nossa opinião. Lembrando, é uma opinião, não tem ninguém aqui que é dono da verdade, tá bom? E lembrando também que isso aqui é um recorte de uma realidade do qual a gente veio. Eu fiz residência no IPQ da USP e o João fez residência no IANSP, os dois aqui em São Paulo. Então, obviamente, é isso aqui que a gente vai cobrir. E a gente vai passar pelos seguintes tópicos. Primeiro, o que é uma residência? Porque tem muita gente que entra numa residência ou quer prestar uma prova de residência e nem mesmo sabe o que é ou como que se estrutura. Então, a gente tem que passar sobre isso e também saber os aspectos positivos de fazer uma residência. Segunda coisa, a gente vai falar aqui um pouco sobre o caminho que a gente considera ideal. Caminho ideal às vezes é diferente de caminho real, tá certo? Então é o caminho que a gente considera ideal. E também para você entender um pouco se esse caminho é para você ou não. Obviamente a gente vai fazer aqui generalizações e simplificações, mas a gente vai elencar aí alguns tópicos que são importantes na hora de você considerar. E por fim, a gente vai falar um pouquinho o que a gente sabe sobre programas de pós-graduação, tá? Principalmente ali com opiniões que a gente escutou dos nossos alunos, porque a gente tem muitos alunos que frequentam pós-graduação. Então, o intuito, o objetivo desse vídeo aqui é justamente fazer você refletir, pensar um pouco e ter mais elementos aí. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o que é uma residência médica, tá? Pode até parecer meio óbvio isso, só que não é tão óbvio assim, e às vezes você só vai refletir quando você está diante dessa escolha, ou às vezes quando você já está ali cursando ou sua pós ou sua residência. E pessoal, eu vou inclusive aqui trazer uma frase, tá? Que é uma frase atribuída a William Owsley, que foi um grande médico canadense, mas que reflete muito bem o que é o espírito da residência, tá? E olha o que ele diz, ele fala assim, ó, quem estuda medicina sem livros navega por mar desconhecido, mas quem estuda medicina sem pacientes não vai para o mar de forma alguma, tá? Isso é muito importante porque esse tipo de frase, ele já indica ali um caráter prático da residência. E a gente vai explicar o que é esse caráter prático que, ao nosso ver, é o mais importante, é o melhor bônus aí da residência e é justamente o que torna ela tão forte, tá? A residência médica, pessoal, ela foi criada por outro médico que é chamado William Halsted, então foi inicialmente ali programa mais voltado para cirurgia, no ano de 1889, tá bom? E a ideia dele era justamente a pessoa acompanhar no hospital o ofício que ela iria exercer e ter ali justamente o maior contato prático com aquilo, tá? Literalmente disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso, residência. A ideia é você morar no hospital. E, pessoal, isso foi, obviamente, nos séculos passados, só que essa herança, ela foi muito bem difundida e ela foi espalhada por todo o mundo porque foi um programa que deu muito certo. Então, traz mais segurança e traz mais também propriedade para quem está sendo submetido a esse tipo de treinamento. E é importante que você entenda esse ponto, tá? Aqui no Brasil, as residências, elas são aí reguladas, muitas, está certo, por programas do MEC. E o que o MEC fala? E isso é muito importante. Cerca de 3.000 horas anuais constituem um ano de residência. Varia um pouco, às vezes 2.800, às vezes 3.200, tá certo? Só que dessas horas, 90% é focado na prática e 10% é focado na teoria. Então, tem muita gente que chega assim, mas a minha residência não tem uma estruturação teórica muito grande, um programa, tudo bem, isso é importante, tá certo? Mas o foco da residência é justamente ser uma atividade prática. Você vai aprender com o paciente, com as discussões e com a lida ali.
Então, é para isso que você vai entrar nesse tipo de programa. E a gente acredita que esse é o melhor método de aprendizado, porque você tem que literalmente sentir na pele, você tem que ali aprender qual é, basicamente, os caminhos através dos pacientes e, obviamente, uma prática supervisionada, tá certo? Não adianta nada você ter uma prática e você tá errando e somente perpetuar ou persistir naquele erro, que obviamente você pode aprender uma coisa na prática errada. Então, residência boa é uma residência que tem muita prática e prática supervisionada de qualidade. Beleza. E assim, pessoal, aqui a gente já vai logo deixar a nossa opinião, que é qual o caminho que a gente considera ideal. Já deve ter ficado claro, a partir de agora, que o caminho que a gente considera ideal para você se tornar um psiquiatra, obviamente, é fazer a residência médica, tá certo? Ela é o que vai justamente ter um foco mais prático, mais estruturado, e ela vai te dar principalmente mais segurança e também vai te dar um pouquinho mais ali de um certo tipo de apoio nas outras pessoas para que você consiga exercer o seu ofício, tá certo? Então, assim, se você está tendo um caminho que é mais seguro e também que promove ali mais a excelência, muitas vezes a gente vai fazer uma residência médica porque a gente gostaria de ser bom naquilo que a gente faz. E a gente acredita que a residência médica seja o caminho mais rápido para isso, tá bom? Porque justamente é uma prática de alta intensidade e supervisionada. Tem às vezes alguns alunos que falam assim, bom, mas não seria, por exemplo, mais difícil ou o caminho mais difícil para uma residência se submeter a isso, ficar ali várias horas, dar plantão demais, estudar só para passar na prova, enfim. Olha, isso faz parte do percurso, só que eu vou justamente questionar esse tipo de pensamento. É realmente o caminho mais difícil? Porque, veja bem, a alternativa para isso, né, é você, às vezes, fazer uma pós-graduação, onde às vezes você pode não muito bem ali ter uma intensidade muito grande e na hora que você for mesmo para a prática com seus pacientes, você vai se sentir inseguro, às vezes você vai sofrer e às vezes você vai precisar de muito mais tempo de experiência, tá? Para chegar às vezes no que você poderia ter aprendido ali em 3 anos, tá? Então, às vezes a residência ela é o caminho mais rápido, mas também é o caminho mais intenso, tá bom? Então, além disso, tá? Às vezes na pós-graduação que você faz, para obter um título, você precisa comprovar a experiência ali por 6 anos, tá? Isso é um período longo e às vezes é difícil comprovar essa experiência, pode muita coisa acontecer aí. Beleza. Isso é o que é mais óbvio, assim, da residência. Então, é mais, geralmente, uma coisa mais segura e é uma coisa também ali muito focada na prática. Esse é o grande trunfo. Só que também tem coisas que são interessantes. Então, assim, a gente vê que quem geralmente faz residência vai ter ali melhores oportunidades de trabalho, principalmente em grandes centros, tá certo? Isso vai se reverter, inclusive, às vezes, na qualidade de vida que você vai ter e também uma coisa que é importante que não é muito dita, tá? É que na residência, às vezes, você vai ter uma coisa que a gente chama de currículo oculto. O que é currículo oculto? É uma coisa que não está escrita ali no programa da residência, mas que você vai ter um ganho. E geralmente qual é esse tipo de ganho? Eu acredito que é principalmente na forma de você pensar, tá? Então, quando você faz residência, você aprende a pensar de um jeito, geralmente um jeito mais crítico, mais detalhista, mais pormenorizado, tá certo? Às vezes você vai ler muitos artigos durante sua residência, você vai ter contato com muitas ideias. Então, tudo isso você vai incorporando, vai absorvendo o jeito de pensar daquela instituição que você se forma. E isso é muito bacana, tá? É uma coisa que você vai levar ali para o resto da sua vida, tá certo? E sem falar, por exemplo, que na residência, como você vai trabalhar bastante, você vai ser cobrado, você vai ser posto em jogo, tá certo? Você vai ser basicamente testado e tudo isso vai desenvolvendo uma postura e uma atitude de excelência mesmo, de trabalho, que isso só pode ser moldado, isso só pode ser inclusive ali desenvolvido através de um trabalho árduo. Então, a residência ele tem esse tipo de currículo oculto que vai se dar muitas vezes na sua postura, na sua atitude, você vai aprender uma forma de trabalhar. E não tem caminho fácil aqui, tá certo? Você realmente vai ter que se submeter a isso e vai ter que ali passar algumas horas sem dormir, ser cobrado de alguma forma, receber alguns tipos de chamada de atenção e de reclamação. Então, tudo isso é importante para a sua formação. Beleza. E aí, pessoal? Aqui você pode estar perguntando, bom, quero passar por isso, esse caminho é para você? Olha, depende muito, tá bom? Então, assim, obviamente que a gente está generalizando, a gente está falando aqui sobre as médias das residências e as médias também das pós-graduações, tá certo?
Só que lembre que, apesar da gente considerar um caminho ideal, esse caminho às vezes ele pode não se chocar com a posição que você está na vida agora. Porque para você fazer a residência, você vai ter que ter um certo tipo de condição, tá? Às vezes uma condição financeira. Às vezes você vai ou ter que ter juntado um dinheiro, ou às vezes você vai ter que se manter durante a residência trabalhando, tá certo? Ah, pelo menos é assim a maioria da realidade das pessoas, a maioria dos estudantes ali que estão naquele momento. Muitas vezes isso não é possível, às vezes você vai ter alguém para sustentar, um familiar que está doente, tá certo? Às vezes você não vai poder sair da sua terra natal. Então, tudo isso você vai ter que pesar na hora que você tem que ter um tipo de decisão de tomar. Então, você precisa de muita disponibilidade financeira, familiar, afetiva também, tá certo? Às vezes você não faz uma residência porque você não está bem, tá? E tudo bem, tá certo? Isso pode acontecer também. Mas, obviamente, se você estiver ali com as finanças balanceadas, com as coisas indo mais ou menos ok na sua vida e tiver a disposição para fazer isso, certamente residência é o caminho que a gente considera, tá? Na nossa opinião, mais ideal possível, tá bom? Beleza, não tem uma condição dessas, então assim, se você não tá tão, às vezes tão bem de grana, ou tá precisando trabalhar muito, ou então às vezes está ajudando alguém, ou então, por exemplo, você não pode sair da sua cidade, ou então a sua cidade não tem um programa e você tem que ficar lá, tá? E aí, ou seja, você está longe dessas condições ideais, tudo bem. Aí a gente aconselha você a fazer uma pós-graduação, sabendo muitas vezes que aquilo é uma introdução, uma apresentação daqueles conceitos, daqueles assuntos e que você tem que procurar uma pós que ela seja aí um máximo bem estruturada, tá certo? Ela tem que ter uma estrutura boa. E o que é essa estrutura boa? Procura pós que tenha atividade prática, tá certo? Quanto mais prática tiver, melhor vai ser. E prática supervisionada. São essas duas palavrinhas aí principais que você encontra justamente se aproximando após com a estrutura da residência. Por quê? Porque, pessoal, para atender pessoas, você vai ter que ter um pouco de prática. Nenhuma teoria substitui isso. A teoria organiza. Você pode ter ali um jeito de olhar, ela aprimora, tá certo? Mas você tem que ter lida com o paciente e isso é muito importante, tá bom? E, pessoal, sabendo um pouco desse caminho ideal e também, assim, dessas situações, a gente também vai falar o que a gente sabe sobre pós-graduações. Então, assim, a nossa lida com pós-graduação é uma lida mais teórica, tá certo? Então, muitas vezes as pessoas até perguntam pra gente, bom, mas qual pós-graduação eu devo fazer? O que eu recomendo, tá? A gente não sabe especificamente. O que a gente escuta são relatos, porque a gente não passou pela pós, a gente não tem a prática na pós-graduação. Inclusive, a gente recomenda que você deixe aqui, tá certo, nos comentários, experiências que vocês tiveram nas pós-graduações, se vocês fizeram, se valeu a pena, se não valeu a pena, qual pós que foi boa, qual pós que não foi boa, tá? Se você fez pós e depois foi para residência, então deixa aqui seu comentário, porque é muito importante a gente saber disso, inclusive para orientar pessoas que às vezes estejam em situações que sejam parecidas com a sua que você já passou. Então é legal, tá? Então, fazendo essas considerações aqui sobre a pós-graduação, a gente não tem a experiência prática ali do programa, tá certo? Tudo que a gente sabe é através dos nossos alunos, tá certo? E muitos alunos, eles falam que existem pós boas? Claro que existe, tá certo? Principalmente ali as que têm uma maior estruturação focada na prática. E, obviamente, eu acho uma obrigação da pós ter um bom programa estruturado, tá? Então, existe isso? Existe, tá bom? Alguns alunos nossos falam, isso aí é a média, tá? Tem alguns que são também frustrados ou então que eles não gostaram muito dos programas de pós-graduação deles. Por que isso? Porque às vezes faltou uma boa estruturação teórica e também faltou uma estruturação prática nos programas. Então essas são as principais reclamações que a gente recebe e muitos alunos, inclusive, às vezes desistem do programa ou às vezes até recorrem ao nosso curso ali para fazer uma estruturação mais teórica daquilo que eles deveriam ter aprendido nessas pós-graduações. E aqui a gente chama a atenção e também um conselho para você ter muito cuidado com pós-graduações que elas são mais predatórias, ou seja, que elas querem só o seu dinheiro, você está ali, ter pós-graduação é uma coisa muito lucrativa, tá? E às vezes ela não vai te oferecer ali um material de qualidade, ou então às vezes uma formação de qualidade. Então a gente vê muito por isso aí espalhado no país. Então assim, se você for entrar numa pós, faz uma pesquisa muito boa, tá? Isso é fundamental e isso é sua obrigação e responsabilidade, beleza? Então isso é importante. Uma outra coisa também, pessoal, que a gente gostaria de chamar muita atenção, é que você não pode confundir o programa de pós-graduação com os alunos de pós-graduação, tá certo? Geralmente, e isso
entra muito bem na sua cabeça, tá certo? A maioria das pessoas, muitas, tá? Pelo menos os contatos que a gente tem com os nossos alunos, pode ser que tenha um viés aí? Pode ser. Por quê? O aluno que geralmente vai fazer o nosso curso, eles são realmente alunos melhores, são mais selecionados, eles têm mais interesse pela coisa, tá? Mas o que muitos falam, que a gente não pode confundir aqui, tem que justamente fazer esse tipo de separação, é entre o aluno da pós-graduação e a pós-graduação. Tem muita pós aí que é ruim por causa que é problema da pós, não é problema do aluno. Muitas vezes o aluno, ele, inclusive, é enganado para estar lá dentro, tá certo? E às vezes o aluno, ele se esforça bastante, eles são bons alunos e às vezes eles procuram muito aprimoramento e fornecer ali o melhor para os seus pacientes, tá certo? Tem muita gente que, inclusive, faz pós-graduação porque como a gente acabou de falar aqui, tá certo? Eles não tinham condições ideais para fazer residência naquele momento, tá? Então, assim, por favor, não tenta crucificar também quem faz pós-graduação, tenta entender um pouco qual é o contexto. Tudo bem, tem situações que são exceções disso, por exemplo, pessoas que optaram talvez ali por um ideal de caminho mais fácil. Sim, obviamente que tem, tá? Mas a nossa experiência, a nossa opinião do contato que temos com nossos alunos, tá certo? A gente acredita que a maioria não é isso, tá certo? Então, assim, pode ser que seja enviesado? Pode, mas essa é a nossa experiência. Então, assim, eu deixo essa pequena reflexão, assim, para você também não julgar precipitadamente uma pessoa que está ali numa pós-graduação, assim como também uma coisa que a gente tem que ter consciência é que não é porque você fez residência que você está protegido pelo resto da sua vida, inclusive no termo ali de conhecimento, tá certo? Tanto para residência quanto para pós, pessoal, o conhecimento ele nunca é esgotável, principalmente de psiquiatria, que é uma área tão complexa, tá bom? Então, assim, você optou por ser psiquiatra, você vai ter que passar o resto da sua vida estudando, revendo os conceitos, se aprimorando, descobrindo novas coisas, revisando o que você já viu, tá certo? Então, assim, não se proteja, não se feche numa torre de marfim, que isso às vezes só vai lhe levar para o fracasso, tá bom? O que a gente faz, o que a gente estuda, são coisas muito difíceis, tá? A mente humana é uma caixa preta muito difícil de ser acessada, então a gente tem que estar em constante aprimoração. E, obviamente, a gente faz o convite aqui. Tanto você seja aluno de residência, está começando, quanto seja aluno de pós, a gente gostaria muito de lhe acompanhar nesse processo como um todo. A gente tem cursos aqui de aprimoramento, ou seja, o interesse deles não é substituir uma pós ou então substituir seu programa de residência. Não, é complementar, é te trazer mais conhecimento de forma organizada, estruturada, didática, palatável, tá certo? Para que você some com o que você já esteja fazendo, tá bom? E nossos programas, enfim, nossos cursos, eles tentam ali pegar muitos casos clínicos, pegar a parte mais prática, a parte do dia a dia, organizar um pouco de teoria e a gente divide isso no curso de psicofarmacologia, de psicopatologia e de emergências. Além de ter a parte teórica, a gente também procura fornecer um pouquinho de prática, obviamente não substitui, você está ali com o paciente e não é nossa intenção, mas a gente faz supervisões, tá certo? Então, às vezes você pode trazer os seus casos, retirar suas dúvidas, supervisionar os pacientes que você atendeu conosco, tá certo? Isso é supervisão de qualidade e, obviamente, isso vai te ajudar aí na sua carreira na psiquiatria. Então, assim, se você ficou interessado, tem um link aqui na descrição para conhecer nossos cursos, eu te convido, lá tem a apresentação como todo, se você quiser chama a gente também, tem como conversar com a gente também, com a nossa equipe. E, obviamente, pessoal, se esse vídeo aqui conseguiu lhe ajudar de alguma maneira, lembra de curtir, de se inscrever e também deixa o seu comentário aqui, tá certo? Da sua experiência. Então, o que você está fazendo, se você gosta do seu programa, em que ano que você tá certo? Se você gostou da sua escolha, se você tá, por exemplo, em um caminho que você julga ser sólido, tá bom? Tudo isso a gente quer saber e a gente tem também muito interesse porque a gente consegue entender um pouco as pessoas, entender os nossos alunos e também entender quem está aí no caminho da psiquiatria. Nosso muito obrigado, a gente se vê até breve e se você quiser também entender um pouco como que você estrutura os seus estudos, estuda direitinho, a gente deixou um vídeo aqui para você organizar os estudos na sua cabeça. Se você estiver começando na psiquiatria, assiste, vale a pena. Até logo.